Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 8 de novembro de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora as manchetes de hoje. Marconi propõe parcerias ao prefeito Paulo Garcia para obras. Receita libera amanhã consulta ao 6º lote de restituição. Câmara aprova projeto que torna crime a violação de dados na internet. Barbosa aceita pedido para reter passaportes de condenados no Mensalão. Conselho Nacional de Justiça investiga processos irregulares de adoção no interior da Bahia. Líderes mundiais manifestam apoio à reeleição de Obama nos Estados Unidos. E começa a troca de ingressos para o jogo da Festa do Goiás. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Guerra dos Royalties, Olimpíadas no Rio estão ameaçadas, diz Cabral. Folha de São Paulo, após vitória apertada, Obama adota discurso de conciliação. No estado de São Paulo, Congresso dividido faz Obama propor união a republicanos. Correio Brasiliense, e agora Obama, reeleito para mais 4 anos no posto de homem mais poderoso do planeta, Barack Obama terá pela frente grandes desafios. Valor econômico, Dilma pode compensar Rio de Janeiro e Espírito Santo por perdas de royalties. Estado de Minas, mais 4 anos de Obama, o mundo curtiu isso. Jornal do Comércio, IPTU vai subir 5,45% para os contribuintes do Recife. 0 hora, réus do Mensalão terão de entregar passaportes. Brasil Econômico, governos do Rio de Janeiro e Espírito Santo entrarão no STF contra a mudança nos royalties. O Popular, eleições 2012, doações ocultas bancaram campanhas em Goiânia. Diário da Manhã, ansiedade, a doença do conjunto de transtornos. Agora são 7h04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo vai repassar recursos para ampliação do Centro de Tratamento Intensivo do HGG. O repasse será assinado logo mais às 9 horas no Hospital Geral de Goiânia. Ontem o governador fez uma visita de cortesia ao prefeito Paulo Garcia. Os dois conversaram principalmente sobre firmar parcerias em projetos que vão melhorar a qualidade de vida dos goianienses. O governador Marconi Perillo e o prefeito reeleito da capital, Paulo Garcia, se encontraram pela primeira vez desde o fim das eleições no Paço Municipal de Goiânia. Participaram do encontro auxiliares dos dois lados, como o chefe de gabinete, Neucivone Melo, o secretário estadual de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vec, e o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. Marconi explica que a visita foi de cortesia e foram discutidas parcerias entre Estado e Prefeitura. Falamos da obra de duplicação Goiânia-Bela Vista, também de acesso ao Senador Canedo através do Goiás Carne, os 3 viadutos na perimetral. Pedi apoio às áreas de licenciamento da Prefeitura para a construção de 2 hospitais, o Hugo 2 na região noroeste e o Hospital da Mulher. Me comprometi em fazer parcerias com a Prefeitura em relação à revitalização da Praça Cívica, colaboração na construção do viaduto da Marginal, com 88, colaboração na construção do viaduto da Goiás Norte, dentre outros projetos importantes, como é o caso do VLT,
que vai precisar fundamentalmente da parceria e do apoio da Prefeitura. O prefeito Paulo Garcia comemorou a visita e prometeu colaborar com os projetos. Anunciou ainda que pretende transformar o Palácio das Campinas, atual posto de atendimento da Secretaria Municipal de Finanças na Praça Cívica, em um centro cultural. Eu recuperei, através de contato com a família de Atílio Corrêa Lima e com alguns historiadores, o projeto arquitetônico do que seria executado ali. Ali, na verdade, seria a prefeitura, o governo do município. Aquele conjunto de ville que é muito comum na Europa, onde todos os poderes estão na Praça Central. Esse projeto, do ponto de vista arquitetônico, é muito bonito. Eu penso que, se ele for realizado, ele recompõe a estrutura original pensada para a Praça Cívica. Naturalmente, não tenho a intenção de retornar para lá a administração municipal. Penso mais que seria um palácio municipal, mas uma área para construção, para permanência de um museu, de uma sala de concertos, de um centro de convenções e para alguma atividade festiva, formal, oficial do município. Outro assunto discutido na reunião foi a retomada das obras do aeroporto de Goiânia, mas o governador Marconi Perillo foi enfático ao dizer que o assunto não depende nem dele, nem do prefeito Paulo Garcia, nem da presidente Dilma Rousseff. Infelizmente, a questão do aeroporto não depende nem da presidente, nem do governador, nem do prefeito. Hoje o problema é muito mais técnico do que político. As pressões estão sendo feitas. O prefeito esteve com a presidente, falou do assunto, que é um assunto de interesse regional, de desenvolvimento econômico. Eu estive várias vezes já no TCU, na Infraero, conversando com o consórcio de empresas, no Ministério dos Transportes. E o problema hoje está exatamente na conclusão dos projetos executivos e complementares. Eu devo ir na semana que vem, convidei o prefeito Paulo Garcia para ir comigo. Vou convidar os senadores, a bancada federal, o Fórum Empresarial, para uma conversa bastante contundente com a Infraero, porque toda a população goiana, e não só a população goianiense, está padecendo com a precariedade do nosso aeroporto. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. O deputado Luiz Carlos do Carmo inicia este mês uma mobilização popular para a coleta de 1,5 milhão de assinaturas para subsidiar um projeto de lei a ser levado ao Congresso Nacional, propondo o mínimo de 40 ou 50 anos para a pena por crimes de latrocínio, que é o roubo com morte, e impedir que haja redução da prisão dos criminosos. Ainda abalado pelo assassinato da filha, o parlamentar afirma que o Código Penal não atende aos anseios da população por segurança, o que aumenta a certeza de impunidade. Vamos falar mais sobre essa mobilização com o deputado Luiz Carlos do Carmo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer muito grande estar falando com vocês hoje. A satisfação é nossa, deputado. Quando o senhor inicia o recolhimento das assinaturas? Olha, eu estava aguardando sair a sentença, julgamento dos criminosos, assassinos da minha filha, para começar esse projeto. Para não ficar um negócio motivo, que esse projeto que eu quero fazer não vale mais para minha filha, já passou. É para os futuros crimes que o bandido começar a fazer. Fizeram agora para frente. Então, a partir, eu acho que a partir do mês que vem, eu vou começar essa mobilização em 5 estados da federação. Eu tenho que pegar 1,5 milhão de assinaturas, tá entendendo? Sendo 0,5 os eleitores de 5 estados. Então vamos começar aqui no Goiás. Eu acho que é um projeto muito bom, porque hoje vocês sabem, vítima de latrocínio, assassino, ele pode pegar no máximo 30 anos de cadeia. O da minha filha pegou 28 anos de cadeia, o que atirou, e os outros ficou com 24 anos, que ajudou, o que emprestou o carro, o que emprestou a arma, o que dirigiu o carro, a quadrilha todinha, tá vendo? Então eu acho que isso aqui, a partir de novembro, nós começamos com esse projeto. Sim, e o senhor tem o apoio de algumas entidades nessa tarefa? Eu vou começar a mobilizar a população todinha do Brasil, porque aqui não foi só eu que sou vítima desse tipo de crime. Várias pessoas, depois que aconteceu em 21 de abril, têm assinado a minha filha. De lá pra cá, eu tenho observado e várias pessoas me ligou que aconteceu. A mesma coisa que aconteceu com eles, aconteceu comigo, aconteceu com eles. Roubou seguido de assassinar, rouba seguido de assassinar a vítima. E esse crime hoje, o que é que eu quero fazer? Coisa simples, eu não posso mudar muita coisa isso aí. Mas o que é que a iniciativa popular pode fazer? Pode tornar um crime de 40 a 50 anos, certo? Sem a progressão da pena. Que aí quem fizer o crime, hoje, matou uma pessoa para roubar, vai saber que vai ficar 40 anos a 50 anos na prisão, sem redução da pena, né? Porque a minha filha tinha 30 anos. Ela tinha por baixo mais 40 anos de vida normal, tá vendo? Esses bandidos têm certeza que no máximo 8 anos eles estão na rua aí,
uma liberdade total e fazer mais crime, que não vai sustentar nunca. A função do bandido, hoje, assim, ele é bandido, é roubar, então não deveria, então deve ficar preso o bandido. Deputado, a proposta do senhor deve incluir ainda o endurecimento da pena para outros tipos de crimes? Deixa eu te contar para você, eu queria, tem muito crime aí que é barro, igual o latrocínio. Mas se eu começar a desviar o foco demais, eu não consigo, você tá entendendo? Se eu começar por 2, 3, aí começa a discussão demais, eu acho que eu não consigo o foco. O foco principal é o latrocínio, é por isso que eu não quero. Mas tem uns crimes bravos aí, realmente, tá entendendo? Alguma coisa aí, negócio de pedofilia com criança, isso é um absurdo também, tá entendendo? Mas se eu começar a desviar o foco, eu não consigo o meu objetivo, que vai ser Lei Michele, tá entendendo? Igual a ficha limpa, né? Tá entendendo? E aí eu não posso tirar o foco, senão eu não consigo, você tá entendendo? E infelizmente, o poder é muito centralizado no poder central, lá em Brasília. Eu acho que cada estado devia ter muita regalia para fazer tipo de lei. Porque se for mudar essa lei aqui em Goiás, era fácil para mim, como deputado. Chegar meus colegas, todo mundo está sabendo o que está acontecendo no só em Goiás, no Brasil todo, você tá entendendo? Essa violência, ela fácil com essa coisa, vão mudar essa lei sim, mas é no Congresso Nacional. E lá tem deputado que tem 30 anos de mandato, não quer mudar nada. Está ali simplesmente para ganhar o seu dinheiro e quer ter uma vida política que é profissão. E eu penso que política não é profissão. A pessoa deve ficar 2 anos no mandato e sair e deixar outras pessoas entrar, tá entendendo? Não pode ser esse tá. Infelizmente o Brasil não quer mudar. Está muito fome. O dia que matar uma filha dos 2 ou 3 deputados federal lá, talvez tenha alguma coisa que pode fazer, tá entendendo? Mas eu acho que nós temos. Outra coisa, a imprensa é muito importante nesse processo. Você sabe que hoje a imprensa praticamente é o segundo poder. O que vocês falam, todo mundo está ouvindo. Eu tenho certeza que tem milhões de ouvintes da Rádio Central ouvindo, falando nesse momento, entendendo? Que vai começar a me ajudar a fazer. Então eu preciso da imprensa para ajudar para esse projeto dar certo. Deputado, e como que a população vai poder participar? Existe uma data em que o senhor começa a colher essas assinaturas, a partir de que local? Eu estou pensando, eu não está nada programado ainda, que depois que der a sentença para os bandidos que estão saindo da minha filha, que eu vou começar. Eu estou pensando em final de ano, sabe que é só festa. Só festa, mais festa, né? Então eu estou pensando no dia 10 ou dia 15, no máximo dia 15 de dezembro, eu fazer uma grande reunião na Praça Cívica, certo? Eu chamar todo mundo, a população, e começar a assinar. Isso pode ser eletrônico também, você não precisa só essa assinatura hoje no papel, né? Certo? Tem de ter o nome, o título de eleitor, é coisa assim, não é coisa do outro mundo, certo? O que precisa? Mobilizar a sociedade. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Para fazer isso, para que os bandidos, ao de roubar uma pessoa na rua, saber, olha, se eu assassinar essa pessoa, se eu matar ela, eu vou pegar 40 anos de cadeia. Deputado estadual Luiz Carlos do Carmo, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu agradeço vocês, espero contar com vocês com mais tempo, com um debate maior a respeito desse projeto, que eu acho que vai viabilizar muita coisa no Brasil para consertar a bandidagem que está no estado do Goiás e no Brasil todo. Conversamos com o deputado Luiz Carlos do Carmo, do PMDB. Ele inicia este mês uma mobilização popular para a coleta de 1,5 milhão de assinaturas para um projeto de lei que vai ser levado ao Congresso Nacional. Ele propõe um mínimo de 40 ou 50 anos para a pena por crimes de latrocínio e impedir que haja redução da prisão dos criminosos. Agora são 7h14. No período da tarde em Brasília, o governador Marconi Perillo participou ontem de um encontro de governadores com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que não convenceu os chefes de Estado sobre a unificação do ICMS interestadual. Na reunião com vários governadores e secretários estaduais da Fazenda, o secretário do Tesouro Nacional e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, propuseram a redução da alíquota do ICMS no destino para as transações interestaduais de 12% para 4% dentro de um período de 8 anos. Quem tem perda será compensado rigorosamente, nominalmente, ano a ano, com o fundo de compensação. E se também houver algum desestímulo para desenvolvimento industrial numa região, será criado o Fundo de Desenvolvimento Regional para manter o estímulo das empresas e elas permanecerem em cada região do Brasil. A proposta agradou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu acho que não deve acontecer é manter a diferença de alíquota, né, tipo 7,2%, porque aí o governo federal vai gastar uma fábula com o fundo de compensação e não vai resolver o problema da guerra fiscal, porque a guerra fiscal se faz muito em cima da diferença de alíquota interestadual.
A unificação da alíquota do ICMS interestadual em 4% não agradou o governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Segundo ele, os estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste precisam de um diferencial de 5% para sobreviver. Eu vou dizer do Centro-Oeste. O meu estado perde 33,5%, Mato Grosso perde 17%, Goiás perde 26%. Quem suporta esta perda? Aí o Sul e o Sudeste dizem que é necessário a alíquota de 4%. O que nós propusemos em resumo? Deve haver o diferencial da alíquota. Queremos ajudar o Brasil. De 12 baixa para 7, de 7 baixa para 2. Mantém-se o diferencial de alíquota de 5% para que se possibilite a continuar o diferencial, a fazer progredir as regiões menos desenvolvidas e a continuar infraestrutural. Para o governador de Goiás, Marconi Perillo, é preciso garantir algumas conquistas, como a transição dos incentivos fiscais, os incentivos e leis aprovadas com mais de 20 estados da federação. E depois nós temos que ter segurança e garantias em relação à proposta do Fundo de Compensação e à proposta do Fundo de Desenvolvimento. Uma das grandes incertezas é porque a Lei Candir foi criada com o compromisso de que haveria ressarcimento aos estados que perdem com as exportações. Isso nunca aconteceu. Todos os anos nós recebemos uma parte muito significante do que os estados perdem para garantir o saldo exportador brasileiro. Outra questão que provoca divergência entre os estados é o ICMS. Os estados que incentivam propõem esse diferencial de 7,2. Os estados que não incentivam preferem que a alíquota seja unificada. A minha posição é a posição de estado que depende do incentivo para continuar desenvolvendo e gerando emprego. Em que situação o senhor apoiaria a alíquota de 4%? Depende de uma porção de coisas, principalmente a segurança em relação à compensação. Ainda de acordo com Marconi Perillo, a cada dia aumentam as receitas da União. Para os estados e municípios, aumenta a demanda de serviços e tributos. É preciso reduzir o comprometimento da receita com o pagamento da dívida junto ao governo federal. De Brasília, Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:18. Mais de 4 mil candidatos que disputaram as eleições municipais deste ano não prestaram contas da campanha até o prazo final. Terminado o prazo para que candidatos que disputaram as eleições municipais prestassem contas à Justiça Eleitoral, o balanço divulgado pelo TRE mostra que mais de 4 mil candidatos simplesmente perderam a data ou ignoraram a determinação. Bruno Rocha, assessor do TRE, explica o que pode acontecer com o candidato que não apresentar a planilha com a relação de receitas e despesas. Caso esse candidato concorreu às eleições, mesmo aquele candidato que renunciou, que ele ficou 2, 3 ou 4 dias, pouco tempo como candidato, ele é obrigatório entregar a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Caso o candidato não entregue, ele pode se tornar inelegível, ficar as próximas eleições 2014 e 2016 sem disputá-las. Eles têm ainda 72 horas para prestar contas, né, junto à Justiça Eleitoral. Ainda tem esse pequeno prazo aí que a Justiça vai notificá-los para que eles prestem contas da campanha eleitoral deste ano. Se o candidato for eleito e não prestou contas, ele pode até não ser diplomado. Para quem cumpriu a determinação, o próximo passo é ter os dados analisados pelo Ministério Público e julgados pela Justiça. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:19. Na Assembleia Legislativa, a oposição faz manobra e evita votações de matérias do governo. Mais um dia sem votações na Assembleia Legislativa, e o motivo é o mesmo, falta de quórum. Mas, como novidade, além dos vários deputados da base de apoio ao governo ausentes, os oposicionistas se fizeram presentes, mas utilizaram uma manobra regimental que impediu a realização de votações por falta de número mínimo de parlamentares. Vários deputados de oposição estiveram na comissão mista, por exemplo, mas não marcaram presenças e com frequência solicitavam a verificação de quórum. Francisco Geda, do PTN, comenta a manobra. Não é só na comissão, não. No plenário também. Nós, deputados da oposição, todos os dias estamos aqui. E nós temos cobrança de estar no interior, assim como os outros deputados têm. Então, a oposição, todo projeto que nós entramos aqui é derrubado, é rejeitado. Por que nós vamos dar quórum para o governo do Estado se eles têm 31 deputados e não precisa da nossa votação? Então, a oposição, nas reuniões de comissão. Você quer dizer que a responsabilidade, então, da garantia de quórum aqui é da base governista, porque tem maioria? Eles têm 31 deputados. Altera nós votarmos alguma coisa contra se nós somos minoria? Então, a forma que nós temos de ter igualdade aqui na Assembleia é a presença de todos os deputados, porque uns vão trabalhar e outros não. O deputado Dr. Isaac, líder do PSDB, analisa o fato de que a maioria é da base, mas não está conseguindo garantir o quórum mínimo. Olha, eu acho
acho isso ruim para a sociedade, porque são projetos para o povo de Goiás. Não é projeto somente para o governo, é projeto que vai beneficiar a população. E o que mais me deixa triste é saber que tem deputados que semana passada foram recebidos pelo governador para atender os seus prefeitos, coordenando essa marcha aqui para poder obstruir a pauta. Então, eu acho que tem que ter uma separação. Aquele que está do lado do governo e aquele que está contra o governo. Agora, as oposições jogam para a bancada governista a responsabilidade do quórum, já que ela é a maioria. Não, mas sem dúvida nenhuma, nós somos responsáveis sim, nós temos número suficiente para dar quórum. Só que a nossa base é aquilo que eu sempre falei, é desunida, e você não sabe quem pertence à base. Porque dentro da base tem muito mais pessoas que trabalham contra o governo do que pessoas que trabalham em favor do governo. O quórum mínimo na comissão mista é de 18 deputados. Para abrir a sessão, são necessários no mínimo 14 dos 41 parlamentares. Para a votação de matéria simples no plenário, 21 deputados. E de emendas constitucionais e apreciação de vetos, 2/3. O presidente da Casa, deputado Jardel Seba, do PSDB, confirmou para amanhã da próxima terça-feira uma reunião com todos os deputados para discutir o problema. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Integrantes da Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa visitam hoje 3 municípios da região nordeste do estado, Cavalcante, Monte Alegre e Alto Paraíso. Eles vão conhecer as instalações do Conselho Tutelar de Cavalcante nesta quinta-feira, logo mais às 8 horas. Em seguida fará a avaliação do trabalho do Conselho Tutelar de Monte Alegre. Também fará uma visita e reunião com integrantes do Conselho de Alto Paraíso, encerrando a agenda da semana. O presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia, deputado Carlos Antônio, vai verificar as condições de funcionamento de cada Conselho Tutelar, bem como a estrutura física dos prédios. 7h22. A CPI do tráfico de pessoas da Câmara Federal promoveu ontem em Goiânia, na Assembleia, uma audiência pública para discutir denúncias de tráfico de pessoas para o exterior e a atuação do poder público no combate a esse crime. A CPI da Câmara Federal discutiu durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa as denúncias de tráfico de pessoas para o exterior e a atuação do poder público no combate a esse crime. Vários parlamentares participaram. A CPI tem como objetivo conscientizar, debater e propor formas de combate, até mesmo sugerir novas leis para a interrupção desse crime, que atinge cerca de 4 milhões de pessoas em todo o planeta, principalmente voltada para o mercado da prostituição e da pedofilia, com ramificações ainda para o tráfico de órgãos e de pessoas para o trabalho escravo. O deputado Mauro Rubio do PT, que teve a iniciativa de propor esse debate em Goiânia, analisa as propostas da audiência. Ficou clara a necessidade de mexermos nas leis que a CPI deve, no seu relatório, apresentar para tipificar claramente o tráfico de pessoas, que no Brasil hoje isso ainda não está claro. Também precisamos unificar as polícias para poder produzir uma segurança melhor e, nesse caso, que é muito mais complexo, né? Bem como um trabalho importante envolvendo, principalmente vocês, da imprensa, dos meios de comunicação, para construirmos uma consciência do combate ao tráfico de pessoas, porque é um negócio realmente grave, sério, que acomete hoje no mundo todo e movimenta mais de 35 bilhões de reais anualmente. Agora são 7h24. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Câmara aprovou ontem 2 projetos que tipificam crimes como a violação de dados pessoais na internet, a clonagem de cartões e o roubo de senhas. A pena pode chegar a 6 anos se os dados forem retirados de e-mails particulares ou forem sigilosos. Os 2 textos seguem agora para a sanção presidencial. O relator da ação penal do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, aceitou nesta quarta-feira o pedido do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para que os réus condenados no processo entreguem seus passaportes à Justiça. O pedido foi feito no fim de outubro e a análise cabia ao relator do processo, mas a decisão só aconteceu ontem porque Barbosa estava fora do país em tratamento de saúde. A devolução dos documentos de viagem para evitar que os réus deixem o país é voluntária. O advogado do empresário, Marcos Valério, considerado o principal operador do esquema, afirmou que o cliente dele já entregou o passaporte à Justiça em 2005. O escândalo do chamado Mensalão, um esquema em que parlamentares receberiam dinheiro em troca de apoio político ao governo no Congresso, foi deflagrado em 2005 no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o STF define pena de mais de 30 anos para o ex-sócio de Marcos Valério.
Em uma sessão bastante complexa, com longas discussões teóricas sobre os critérios para aumento ou diminuição das penas dos réus condenados do julgamento do Mensalão, os ministros do Supremo Tribunal Federal fixaram pena em 30 anos e 8 meses para Ramon Hollerbach, ex-sócio de Marcos Valério. Além disso, o publicitário condenado pelos mesmos crimes que Valério, considerado operador do esquema, terá que pagar multa de mais de 2 milhões de reais. Entre os 5 crimes a qual Hollerbach foi condenado, os ministros ainda precisam terminar a definição da pena para o crime de evasão de divisas. Na retomada do julgamento, após uma pausa de 12 dias, o ministro Marco Aurélio Melo e o relator do caso Joaquim Barbosa discutiram. Marco Aurélio disse que Barbosa não pode supor que todos os colegas do plenário sejam salafrários e afirmou ainda que deboche não cabe nas sessões. A discussão começou após Marco Aurélio comentar os critérios usados para o aumento de pena do empresário Marcos Valério, como o fato dele ser o líder da quadrilha do Mensalão. O ministro também questionou os critérios para definir a pena e se o mesmo crime cometido diversas vezes deve ser considerado crime continuado. Não insinue, ministro. Estou insinuando. Não insinue. Dizendo. Não insinue. Estou dizendo. Não insinue, ministro. Está dizendo não. Eu não admito que Vossa Excelência suponha que todos aqui nesse plenário sejam salafrários, só Vossa Excelência seja vestal. Vossa Excelência, eu só lhe peço que cuide das palavras que venha veicular quando eu estiver votando. Eu sei utilizar muito bem o vernáculo, ministro Marco Aurélio. Não tenho utilizado, eu já disse uma vez e vou repetir. Não sorria não, que a coisa é muito séria, ministro. Nós estamos no Supremo. O deboche não calha. Já no segundo bate-boca da sessão, Joaquim Barbosa desta vez discutiu com o revisor Ricardo Lewandowski, ao discutirem a aplicação de critérios para aumento ou diminuição das penas dos réus condenados. Barbosa disse que Lewandowski está transformando o réu em anjo. Irritado, Lewandowski reagiu e disse que não iria mais permitir frases de efeitos do relator contra ele. Esses testemunhos precisam ser levados em consideração e precisam ser explicitados. Não, servem para agravar. E eu simplesmente estou ignorando. Porque eu são neutros. Porque se os novos memoriais não tem nada a ver com a prova dos autos, e se de fato eles não têm serventia. Não crie frases de efeito, prefeito. Porque isso é inadmissível na Suprema Corte, ministro. Vossa Excelência está criando frases de efeito. Nós estamos num julgamento sério, em que a liberdade das pessoas está em jogo. Eu não vou admitir mais que Vossa Excelência faça... Vossa Excelência não vai admitir. Não vou admitir frases de efeito em detrimento da minha pessoa. Não é admissível. Em detrimento da minha pessoa, é esse papel, por favor. Ao longo de mais de 3 meses de julgamento, os 2 ministros já trocaram acusações e diversas alfinetadas. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora são 7h28. O Conselho Nacional de Justiça vai investigar a participação de integrantes do Judiciário em processos irregulares de adoção no interior da Bahia. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça decidiu assumir a investigação sobre as adoções. Nos dias 14 e 21 de outubro, o Fantástico da Rede Globo mostrou que crianças do interior da Bahia foram adotadas por famílias de outros estados. Todas em processos que não seguiram as exigências da lei foram autorizados pelo juiz Vitor Bezerra. As informações que se tem é de envolvimento de outras autoridades do Judiciário. E as eleições nos Estados Unidos. Os líderes mundiais manifestaram apoio à reeleição do presidente americano Barack Obama. A chanceler alemã Angela Merkel parabenizou o presidente com a esperança de reforçar a cooperação entre a Europa e os Estados Unidos. O primeiro-ministro britânico David Cameron elogiou a parceria com Obama e elegeu como prioridade achar uma solução para o conflito na Síria. O governo russo, que sempre se opôs a qualquer intervenção na Síria, também ficou satisfeito com o resultado da eleição americana. E não é por menos, o candidato derrotado, Mitt Romney, classifica a Rússia como inimiga dos Estados Unidos. A China, considerada a maior adversária econômica dos Estados Unidos, também manifestou interesse em continuar o diálogo com Barack Obama. O Japão, um dos mais importantes aliados dos americanos na Ásia, parabenizou Obama pela vitória. Mas nenhum país demonstrou mais satisfação do que o Quênia. Sentimento expresso na dança de uma alegre africana de 90 anos, Sarah Obama, a avó do homem mais poderoso da Terra. Agora são 7h30. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff cumprimentou o povo americano e o presidente Barack Obama pela reeleição.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, considerou a reeleição de Obama positiva para o Brasil. Segundo ele, o país tem uma estratégia econômica bastante alinhada ao governo democrata. Mantega disse ainda que Obama superou relativamente bem o momento mais crítico da crise financeira internacional e que merece créditos pelo feito. 7h30. O mundo em sua casa. Novembro tem vacina pro garrote, pra novilha. A conquista vai ser nossa. Goiás livre de aftosa. É 100% protegido, 100% do seu gado. Nosso estado sem perigo, com rebanho vacinado. Até 30 de novembro, segunda etapa de vacinação para bovinos e bubalinos com até 24 meses e declaração também pela internet. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Polícia Rodoviária Federal flagrou ontem 8 trabalhadores sendo transportados de maneira irregular na carroceria de um caminhão. O flagrante aconteceu no quilômetro 270 da BR-050 em Catalão, no sul goiano. A Polícia Rodoviária Federal encaminhou a ocorrência para o Ministério do Trabalho e ao Ministério Público. Acusado de matar cartunista pode ter alta médica em 15 dias. Carlos Eduardo Nunes, assassino confesso do cartunista Glauco Vilas Boas e seu filho Raoni, mortos em Osasco no dia 12 de março de 2010, está internado em uma clínica psiquiátrica de Goiânia sob o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, o PAILI, do governo do estado de Goiás. Carlos foi transferido a pedido da família do manicômio judicial de Curitiba para a clínica de repouso de Goiânia, onde mora seu pai. A coordenadora do PAILI, Maria Aparecida Diniz, explica como se deu a transferência. Para que o PAILI atue no caso, o juiz tem que sentenciar essa pessoa à medida de segurança. O que é a medida de segurança? É aquela pessoa que cometeu um delito sem consciência do caráter ilícito do fato. Aí o juiz solicita a avaliação pela junta médica do Poder Judiciário. A junta o considera doente e o juiz, ao invés de aplicar a sentença, aplica a medida de segurança. Ou seja, a medida de segurança é um tratamento obrigatório, compulsório. O PAILI foi criado em 2006 para acompanhar a execução das medidas de segurança no estado de Goiás, no lugar dos manicômios judiciais. O PAILI atende em Goiás 238 pacientes, que não necessariamente precisam ficar internados, conforme explica Maria Aparecida. Quando o PAILI recebe essa demanda, nós fazemos a avaliação de cada caso, de acordo com a sua singularidade. Ou seja, aquela pessoa que naquele momento necessita de uma internação, ele será internado. Onde? Nos leitos SUS. Então a gente interna, observamos os ditames da Lei 10.216. A lei hoje prevê que a internação só é indicada quando todos os recursos extra-hospitalares forem insuficientes. Ou talvez nem necessite, depois dessa avaliação por essa equipe multiprofissional que compõe o PAILI, ele pode também ir para o serviço substitutivo, os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial ou também os ambulatórios municipais de psiquiatria. Carlos Eduardo é acusado de duplo homicídio e não foi julgado por ter sido considerado imputável pela Justiça, com esquizofrenia paranoide. Ele ficará internado por tempo indeterminado e, após a alta médica da clínica, seguirá para outros tratamentos alternativos dentro do PAILI. Eva Taldi para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Bom, relativamente poucos acidentes, mas muita violência, né? 20 acidentes, 11 feridos e 7 mortos. Os acidentes mais graves foram colisão frontal na GO 241, quilômetro 24, entre Formoso e Campinaçu, moto placa OMN 0595 de Minasul, Ednei José de Oliveira, 32 anos, fatal. Segundo veículo envolvido, Fiat Palio, placa NLR 1117 de Campinaçu, Walter Francisco de Oliveira saiu com lesões leves. O acidente mais grave foi uma tríplice colisão na BR-153, quilômetro 602, entre Goiânia e Morrinhos, Fiat Linha, placa JKC 4076 de Brasília, José
Marga de Melo, 56 anos, fatal. Selma Aparecida Gomes de Melo, 64 anos, fatal. Oswaldina Marga de Melo, 63 anos, ou melhor, 83 anos também, fatal. Antônio de Melo, 85 anos, fatal. Reni Gomes de Oliveira, 48 anos, também vítima fatal. Os outros 2 veículos, Volvo placa ONZ 0331 de Anápolis, motorista ileso, e um Mercedes-Benz placa HRO 5446 de Três Lagoas, Minas Gerais, também ileso motorista. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h35. 7ª semana de conciliação pretende realizar quase 20 mil atendimentos até a próxima semana. A 7ª Semana Nacional de Conciliação em Goiás, que começou ontem e vai até a próxima quarta-feira, quer resolver pendências pré-processuais e processuais nas áreas civil, de família e criminal, além de exames de DNA dentro do projeto Pai Presente. A novidade nesta edição é que a semana acontecerá também em Caldas Novas e Rio Verde, explica o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, Donizete Martins de Oliveira. A expectativa é das melhores, porque todas as providências foram tomadas, ações foram desenvolvidas para que esta Semana Nacional de Conciliação seja coberta de êxito. Estão pré-agendadas 15.363 audiências. Então, esses que já foram pré-agendados foram notificados, vão comparecer no dia, na hora designada, para que possa colocar fim ao litígio. Às vezes um litígio que demoraria 2, 3 anos, as partes sentam frente a frente, em questão de 20, 30 minutos, através de um conciliador, supervisionado por um juiz, chega a uma composição, colocando termo ao litígio. Então, a solução de litígio via conciliação é uma cultura que nós estamos desenvolvendo cada vez mais. Mesmo as pessoas que não agendaram atendimento podem tirar dúvidas durante a semana de conciliação, que está sendo realizada na estação Goiânia, na Avenida Goiás Norte, ao lado do terminal rodoviário da capital. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. E os juízes federais e trabalhistas estão com os braços cruzados. Juízes federais e trabalhistas insatisfeitos com os próprios salários estão de braços cruzados nesta quarta e quinta-feira. O movimento é liderado pelas 2 maiores entidades de classes das categorias, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. As entidades, que representam cerca de 5.000 juízes, ainda não sabem qual será a taxa de adesão e nem os efeitos da greve para os associados. Os juízes também ameaçam boicotar a Semana Nacional de Conciliação, que é realizada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006, como afirma o presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas, Dr. Platão Teixeira Neto. Nós não vamos aderir a essa Semana da Conciliação, a gente não quer prejudicar a população e aqueles que quiserem fazer acordo, nós vamos registrar os termos e homologar esses acordos, se assim for do entendimento de cada juiz, no momento oportuno. Nós já estamos mobilizados contrariamente à Semana da Conciliação e pode ser que num momento futuro a gente faça outros movimentos. Os magistrados também reivindicam maior segurança para os juízes. A nossa preocupação é com o respeito ao judiciário e a valorização dos juízes. Nós temos, além da reivindicação dos salários, a preocupação com a segurança dos magistrados, muitos estão sendo ameaçados, e além disso nós desejamos a manutenção da aposentadoria integral. Isso é fundamental para a preservação das boas condições de trabalho dos juízes e para a autonomia, para a independência do Poder Judiciário. Dante Keller para o Sistema Brasil Central de Rádio. Lembrando que os juízes reivindicam 28,85% de reajuste salarial. Agora são 7h39. Lembrando também, Gil, que o salário inicial de um juiz federal é de R$22 mil. Pois é, agora 7h39. Os alimentos registraram inflação de 1,36% em outubro deste ano, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA.
É a maior alta de preços registrada em um mês desde novembro de 2010, quando a taxa ficou em 2,2%. O arroz e a carne foram os principais responsáveis. Juntos, os dois produtos responderam por quase 20% do IPCA de outubro. Segundo o IBGE, a alta do preço dos alimentos se acentuou no segundo semestre deste ano, influenciada pela baixa oferta no mercado. Para saber mais detalhes sobre a inflação, vamos conversar agora com Pedro Arantes, analista de mercado da FAEG. Bom dia. Bom dia, satisfação está no ar com vocês. Quais foram os fatores que atrapalharam a produção e levaram à alta dos preços, principalmente de grãos e carne? Bom, a maior influência realmente veio de fora, foi externa, a seca, tanto nos Estados Unidos como algumas outras regiões do leste europeu. O leste europeu prejudicando mais o trigo e nos Estados Unidos é milho e soja. Isso então puxou praticamente todos os grãos no mercado internacional. Porque internamente nós tivemos uma safra muito boa. Com exceção do arroz, foi um pouco prejudicado, porque o sul, nós tivemos perda tanto na soja, no milho, como também o arroz, embora irrigado, mas baixou muito o nível da água e acabou diminuindo a produção. E até também porque o produto estava muito desestimulado, porque no ano anterior foi um dos produtos agrícolas que apresentou menor nível de preço. Então o arroz já apresentava uma defasagem de preço de mercado. Então o que está acontecendo agora claro, uma pressão de todos os grãos e mais essa menor oferta. Então, o que está ocorrendo nesse momento é um ajuste ou a recuperação dos preços que não ocorreu semelhante de outros setores desde o início do ano. Esse período de alta deve permanecer por muito tempo? Olha, só vai ter a correção. Eu acredito que assim, em termos de alta expressiva, já ocorreu. Mas uma pequena alta ou uma certa estabilidade nesse tipo de preço deve acontecer até o início da próxima safra, quer dizer, começa a ser colhida agora, então a partir de fevereiro, março. E no caso da carne, foi um reflexo aí do preço do milho, que subiu muito, as carnes também apresentavam uma certa defasagem de preço, e aí então agora está recompondo o preço para compensar os custos em função da elevação tanto do milho como do farelo de soja. Mas também a gente acredita que a maior recuperação já aconteceu, então daqui para frente, se tiver alguma, é muito pequena e mais uma estabilidade aí, claro, também até o início da próxima safra. As questões climáticas também afetam países como Rússia, China e Estados Unidos. A ONU já chegou a fazer um alerta para uma possível crise de alimentos em 2013. Como que o senhor vê esse quadro? Bom, para 2013, inclusive já aí, não só falando externo, mas para o caso do Brasil, está um pouco preocupante porque a gente mudou a influência aí no clima, antes estava a Laninha e agora é o El Niño, que é o sistema de mudança da temperatura no Pacífico, que influencia também a temperatura e o nível de chuvas aqui no Brasil. Então esse ano, como nós já estamos vendo aqui, a região centro-oeste está atrasado o plantio, isso já deve afetar a segunda safra de milho, que ela já é bastante expressiva e aí influencia também na carne. Então nós acreditamos que o ano que vem talvez não tenha uma safra menor nem grandes perdas, porque o sul favorece um pouco mais. Mas a gente acredita com uma safra mais ou menos igual, então isso aí deve ter uma tendência aí para o próximo ano, ainda de preços relativamente altos, porque a recomposição desse estoque vão levar pelo menos 2 safras. Pedro Arantes, analista de mercado da FAEG, a Federação da Agricultura no Estado de Goiás. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. 7h43. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. Esporte.
Bom dia. São Paulo não encontrou dificuldade para golear a Universidade de Chile por 5-0 no Pacaembu ontem à noite, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ida em Santiago, o São Paulo venceu por 2-0. Agora espera o jogo entre Milionários e Grêmio, que jogam hoje em Bogotá para conhecer seu adversário nas semifinais. Se o Clube Gaúcho se classificar, as duas equipes brasileiras se enfrentam. No jogo de ida, o Grêmio venceu em casa por 1-0. Goiás quer consolidar sua volta à Série A numa festa com casa cheia. A diretoria do Goiás faz uma promoção para o jogo de sábado, 4h20 da tarde, com o Grêmio Barueri, no estádio Serra Dourada. O torcedor poderá trocar 2 quilos de alimentos por um ingresso de arquibancada e 5 quilos por um ingresso de cadeira. A troca começou ontem à tarde, segue até sábado pela manhã, até 11 horas na Serrinha, e no sábado à tarde a troca será feita no estádio Serra Dourada. Uma carga de 38 mil ingressos estão à disposição do torcedor e todos os alimentos arrecadados serão doados a instituições de caridade. A delegação retornou ontem à noite da cidade de Varginha, onde o time jogou na terça-feira, empatou com Boa em 2-2. E para o jogo de sábado, o técnico Enderson Moreira poderá contar com o lateral Vitor, que está recuperado de contusão, e com o volante Amaral, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Paulo Augusto, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Empresário do setor de alimentação foi acusado pela polícia de ter planejado o sequestro da irmã mais nova do jogador de futebol Hulk. Ele é proprietário de um restaurante que fornecia alimentos para a empresa em que a vítima fazia estágio. Ela é estudante de nutrição. Um suplente do vereador de Campina Grande, na Paraíba, também foi apontado como mandante. Atlético espera arrecadar cerca de R$700 mil domingo no Gama. O técnico Jairo Araújo já tem um Atlético praticamente definido para o jogo deste sábado contra o Santos na cidade satélite do Gama, no Distrito Federal, contando com o retorno do zagueiro Diego Giareta, que cumpriu suspensão automática. Em compensação, Renier, suspenso, está fora. Outra baixa do Atlético para este jogo é o atacante Felipe, vetado pelo departamento médico. O Atlético que vai cobrar ingressos entre R$80 e R$120 e espera que o público seja superior à partida diante do Corinthians. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a notícia da saída do técnico René Simões da direção das categorias de base do São Paulo movimentou o ambiente no Atlético Goianiense. O diretor de futebol do clube, Adson Batista, afirmou que sempre haverá um interesse em René Simões. E não é difícil ele ser o treinador do Atlético a partir de janeiro. Treinador vice-campeão da Série D interessa ao Vila Nova. O diretor de futebol do Vila Nova, Moisés Cândido, confirmou que a diretoria colorada procurou Zé Roberto Silva, técnico que esteve no Craque de Catalão nesta temporada 2012, disputando a 4ª divisão do Campeonato Nacional. Inclusive, o Craque conseguindo a vaga à 3ª divisão. Foi vice-campeão da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que José Roberto Silva é o mesmo que trabalhou no Vila, tanto nas categorias de base quanto no profissional. Ele que foi jogador do Vila Nova, esteve pela última vez no Vila no ano de 2009. Mas Moisés Cândido, diretor de futebol do Vila, deixou claro que foi apenas uma sondagem, uma conversa inicial. Não só com José Roberto Silva, mas também com outros técnicos que interessam ao Vila para a próxima temporada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. A FIFA anuncia hoje como será realizada a comercialização dos ingressos da Copa das Confederações com uma novidade. Pela primeira vez haverá entradas com desconto para participantes de programas sociais do país sede. Embora a FIFA tenha relutado, a presidente Dilma Rousseff bateu o pé para que fosse criado um mecanismo de inclusão de torcedores com baixa renda tanto na Copa das Confederações quanto no Mundial de 2014. Dessa maneira foi incluído na Lei Geral da Copa um item prevendo a destinação de ingressos com desconto de 50% para os participantes de programas sociais do governo. Também terão direito a esse desconto estudantes e pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
Às 7h50 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Secretaria do Meio Ambiente vai seguir a legislação federal que, conforme as resoluções dos Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente, proíbe a pesca neste período de Piracema para o consumo e transporte de qualquer quantidade de peixes, seja ela feita em rios, afluentes, lagos e lagoas marginais. A ideia é garantir o maior número de reprodução da fauna aquática em território goiano. O período da Piracema, que começou no dia 1º, vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Neste tempo é permitida apenas a pesca amadora em reservatórios, realizada com linha de mão, vara, linha e anzol, com molinete e carretilha com iscas naturais e artificiais. O pescado só poderá ser consumido no local, ficando proibido o transporte. Agora são 7h52. Promotor entra com ação contra 5 bancos que concedem empréstimos consignados a servidores públicos. Juros abusivos e a transformação do empréstimo consignado em um cartão de crédito sem a anuência do servidor público foram os fatores que motivaram o Ministério Público Estadual a entrar com 2 ações contra os bancos BMG, Cruzeiro do Sul, Bom Sucesso, Industrial do Brasil e Gerador S.A. Uma vez acatada pelo juiz, a ação obrigará os bancos a reduzir os juros e devolver os valores cobrados a mais dos servidores, explica o promotor Murilo de Moraes e Miranda. Baseado em que a lei estadual ela é ineficaz frente à lei federal, porque ela extrapola o limite da lei federal, os juros são exorbitantes, né? E, portanto, o Ministério Público, além da ação cautelar que já havia proposto, agora propôs a principal pedindo a nulidade desses contratos. Eles serão proibidos de vender esses cartões de crédito consignado. Nós estamos pedindo uma multa de R$1 milhão por dia, se acaso eles insistirem nessa prática abusiva. E também estamos pedindo o ressarcimento do consumidor de tudo que ele pagou indevidamente em dobro, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. A alegação do promotor é que, com a cobrança abusiva dos juros, 19.600 servidores públicos não estão conseguindo quitar os seus débitos. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h53. A Receita Federal abre hoje a consulta ao 6º lote de restituição do imposto de renda. Serão apresentadas restituições para 468 mil contribuintes. O valor da restituição foi reajustado pela taxa Selic vigente de maio a novembro de 2012. Além das restituições referentes ao exercício atual, estarão disponíveis para consulta lotes residuais de 2008 a 2011. A Receita vai efetuar o pagamento na sexta-feira da semana que vem por meio do depósito bancário. 7h54. Governador Marconi Perillo reinaugura a clínica da Associação dos Deficientes Físicos de Goiás. A clínica de reabilitação foi totalmente reformada e equipada através de parceria com a OVG e um projeto da Casa Civil. Ao todo, o repasse foi de R$250 mil para a ampliação da clínica, construção de um novo auditório e a compra de 2 veículos para a unidade. O governador Marconi Perillo afirma que há uma grande preocupação com a assistência ao deficiente físico em Goiás e anunciou medidas a serem implementadas em todo o estado. Esse é um compromisso verdadeiro nosso de apoio a quem precisa da reabilitação, da readaptação, apoio ao deficiente. Nós estamos envolvidos, e já fizemos um lançamento no Palácio, com o programa nosso de apoio aos deficientes no estado de Goiás.
nós vamos apresentar a Goiás um amplo programa de acessibilidade, de apoio ao deficiente de uma maneira geral. Isso vai ser agora, talvez no final desse mês, no início do outro. A presidente da Organização das Voluntárias de Goiás, Valéria Perillo, falou dos benefícios entregues à associação. Podemos constatar aqui hoje que os recursos foram muito bem aplicados. A clínica passou por uma reforma e vai ampliar a sua capacidade de atendimento de 1.200 para 3.000 pessoas por mês. Entregamos um micro-ônibus também para ajudar no atendimento ao transporte desses pacientes e também repassamos computadores para a área de recursos humanos. Enfim, é muito gratificante poder colaborar com projetos tão importantes que ajudam a pessoa com deficiência física no nosso estado. Atualmente, cerca de 10% da população goiana tem algum tipo de deficiência física. Segundo a presidente da Adfego, Maria de Fátima Rodrigues Carvalho, a associação tem mais de 7.000 associados na capital e 40.000 em todo o estado. Com os benefícios recebidos, o atendimento é estendido em várias frentes. É uma promoção de vida, no caso de pessoas que necessitam desse atendimento. A gente vai conseguir quase que triplicar esse atendimento de reabilitação e é o que faz a diferença. Uma pessoa que tem uma lesão medular por arma de fogo, por acidente de carro, moto. Então, assim, a pessoa se reabilitando mais rápido, ela consegue se inserir na sociedade o mais rápido também. Após a solenidade na Adfego, em Goiânia, a presidente da OVG, Valéria Perillo, vistoriou obras de construção do Lar de Idosos Casa Nossos Pais no setor Sítio Recreio dos Bandeirantes, saída para Goianira. Em junho deste ano, a OVG repassou R$315 mil para ajudar na construção da unidade, que vai ter capacidade para atender até 120 idosos quando estiver totalmente concluída. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. E os vereadores de Aparecida de Goiânia aprovaram um projeto que reajusta os salários deles em 62%. Os vereadores de Aparecida aprovaram esse projeto de lei que reajusta o salário do prefeito de 12 mil para 19.800, do vice-prefeito de 10 mil para 13.280 e dos secretários municipais de 6,2 mil reais para 10 mil reais e 540 mil reais. E dos vereadores, de R$ 7.400, o salário atual dos vereadores vai passar para 12 mil, neste caso um reajuste de quase 62%. O projeto segue para a sanção do prefeito Marguito Vilela. Agora são 7h58. A GEAB vai entregar casas em mais 8 municípios. A entrega começa ainda este mês nas cidades de Jesúpolis, Taquaral, Pontalina, Santa Bárbara, Novo Planalto, Campo Norte, Campo Limpo e Cachoeira de Goiás. São pequenas cidades beneficiadas com o programa, que conta com parcerias, como explica o presidente da GEAB, Marcos Abrão Roriz. Nós temos somente nesse programa, que é uma parceria entre o Ministério das Cidades, a GEAB e prefeituras municipais, mais de 1.500 unidades nos pequenos municípios, que é o grande desafio hoje do governo do estado de Goiás na construção de moradia. A partir da segunda quinzena começa a entrega das chaves. Para 2013, estão previstas obras de novas unidades em 119 municípios. O presidente da GEAB ainda aproveita para dar o recado aos prefeitos eleitos, que se antecipem para que os programas de moradia continuem em andamento nas cidades. É muito importante que os prefeitos apresentem já as áreas para que a gente possa formatar os programas habitacionais agora na gestão em 2013. Hoje nós temos um programa muito interessante, onde o governo do estado de Goiás entra com cheque mais moradia no valor de R$20 mil, sendo que as famílias irão pagar parcelas de R$ 88. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. A advogada Carla Cepolina foi absolvida da acusação de homicídio triplamente qualificado na morte do coronel da Polícia Militar Ubiratã Guimarães. Ele foi assassinado em São Paulo em 2006. Os jurados acolheram a tese da defesa de que não havia provas suficientes para sustentar a denúncia. O coronel ficou conhecido por comandar a invasão da polícia ao complexo penitenciário do Carandiru em São Paulo em 1992. 111 detentos foram mortos na ocasião. Noticiário Internacional.
Uma nova tempestade atingiu ontem a região de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, 9 dias após a passagem do fenômeno climático Sandy pelo país. As autoridades aconselharam as pessoas a se retirarem de regiões litorâneas e diversos voos foram cancelados. E um forte terremoto matou pelo menos 39 pessoas na costa oeste da Guatemala. O tremor de 7,4 graus na escala Richter provocou pânico nas cidades próximas ao Pacífico e foi sentido nos países vizinhos como El Salvador e México. O presidente da Guatemala, Otto Pérez, declarou estado de alerta nacional. Pontualmente 8 horas em Goiânia e termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.